sétimo ano. Hoje, dia 8 de junho, vamos iniciar mais uma aula de História. Nós estamos retratando a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento que promoveu a inclusão de outras religiões cristãs dentro do cenário europeu. Como assim? Até o século XV, somente a Igreja Católica pregava o cristianismo na Europa. E esse poder único da Igreja Católica promoveu insatisfações entre a burguesia e também entre alguns reis de países europeus. Como vocês já sabem, durante a Idade Média, período que foi do século V a século XV, por alguns historiadores, esse período é chamado de Idade das Trevas, porque na verdade a Igreja não possibilitou o desenvolvimento da ciência e pouco desenvolvimento filosófico. As verdades somente poderiam ser teológicas. Então, na verdade, a Igreja Católica também, em seus cultos, não promovia a leitura de forma que aqueles fiéis entendessem aquilo que estava pregado na Bíblia, né? A missa ela era em latim, então isso tudo dificultava o entendimento das pessoas do que era pregado por aqueles padres, né? Mas aí eu trouxe para vocês o comentário das questões da aula de hoje. Então, por exemplo, a questão 1 fala o seguinte: o que levou a Igreja Católica a promover a venda de indulgências e entrar em descontentamento com os burgueses? Primeiro você precisa entender o que é burguês. Burguês é o rico, burguês é o comerciante. Então, o burguês é quem financia o país, né? Os ricos. Então, naquele período, entre o século XIV e XV, a Igreja Católica promoveu para construir os seus palácios, as suas igrejas, né, como a Praça de São Pedro, aquelas igrejas chiquérrimas lá de Roma, promoveu a chamada venda de indulgências. O que era a venda de indulgência? Aquela pessoa que era rico comprava um seu pedaço lá no céu, já ia direto para o céu, teoricamente, né? Então ele ia lá, já comprava a salvação diante da igreja, as pessoas que tinham dinheiro, e eram perdoados de seus pecados, né? Isso fez com que a Igreja Católica se tornasse a maior instituição possuidora de terras da Europa entre o século XV. E aí vem a resposta. Para custear guerras e construções, os papas autorizavam a venda de cargos eclesiásticos e a venda de indulgências. A venda de indulgência era então a venda de parte do céu. Práticas que eram reprovadas por muitos católicos e tornaram-se um escândalo. Havia ainda outros descontentamentos. Os burgueses ricos, por exemplo, criticavam a igreja por ordenar a cobrança de juros e acusá-los de pecadores. Então, muitas das vezes, né, tinha algumas passagens que falavam, né, que os ricos, por ser cobradores de impostos, eram pecadores, né? Aquelas passagens que falavam que dificilmente o rico entrava no reino do céu, isso gerava descontentamento entre os ricos, né? E isso fez com que as ideias iluministas do século XV promovessem esse grau de descontentamento. Aí vem a questão 2, ela fala o seguinte: Martinho Lutero não queria romper com a Igreja Católica, mas o que ele queria com as 95 teses? Como foi o apoio a essas teses? Então, Martinho Lutero foi o líder da Reforma Protestante. Foi ele quem primeiro promoveu a disseminação das ideias protestantes na Alemanha. Então, o país de onde nasceu o protestantismo foi a Alemanha. Então, vamos lá a resposta. Lembrando que Martinho Lutero ele era um monge católico, né? Mas, com o passar do tempo, ele foi também se magoando com a situação de descontentamento, né? Propunha somente uma discussão a respeito das indulgências, né? E de certas questões doutrinárias. Mas o caso radicalizou e ele acabou sendo excomungado e expulso da igreja pelo Papa Leão X.
Outro que excomungou ele também foi o imperador alemão Carlos V, fiel ao Papa, teve que contestar-se e declarar o indigno, pois grande parte dos nobres e dos ricos burgueses alemães estavam apoiando Lutero. Então, para que o rei também não perdesse parte da sua hegemonia, ele resolveu declarar Lutero como uma pessoa indigna de Deus, né? Então, as 95 teses de Lutero, ele saiu pregando de frente às igrejas para os fiéis, né, para as pessoas que sabiam ler, apresentando as 95 indignações que ele tinha sobre essas questões, principalmente a questão do pecado. Na Idade Média, o pecado era algo onde os fenômenos naturais eram muito associados ao pecado. Então isso gerava nas pessoas um sentimento de culpa. E outra, se a pessoa não sabia o que estava escrito na Bíblia, ele podia ser facilmente ser considerado um pecador porque ele não sabia as escrituras da Bíblia, né? Eram todas em latim. Então a Bíblia para questão 3. Que transformações Lutero trouxe para o luteranismo, se comparando às que eram praticadas na Igreja Católica? Então, o que ele mudou se comparado à Igreja Católica, né? Então, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, proporcionou ao povo o acesso direto aos ensinamentos bíblicos. Então, antes disso, as pessoas comuns não sabiam o que era escrito na Bíblia. Somente o padre era quem poderia traduzir os ensinamentos que estão na Bíblia, né? Martinho Lutero rejeitou assim o clero, negou a infalibilidade do Papa, eliminou o culto aos santos, à Virgem Maria, conservou apenas 2 sacramentos. Então, 2 sacramentos foram preservados no protestantismo, que foi o quê? O batismo e a Eucaristia. Os demais ele retirou do luteranismo. Estabeleceu a simplicidade na cerimônia, dirigida por um pastor, e ele deveria limitar-se à leitura da Bíblia, orações, sermões e hinos. Então era apenas isso que um pastor deveria fazer, né? Aí na 4 fala o seguinte: apresente as características sacramentais das seguintes religiões: o calvinismo e o anglicanismo. Então o anglicanismo foi uma religião protestante que fundou-se na França. Então vou ler a resposta para vocês. Fundada na França por João Calvino, que defendia a predestinação. Então, para Calvino, algumas pessoas já nascem preparadas para ir para o céu. É como se alguém já nascesse escolhido por Deus, né? Então vamos lá. Pois acreditava que algumas pessoas já são escolhidas por Deus para serem salvos. A fé e a prosperidade econômica eram sinais de escolha divina, o que valorizava o trabalho e justificava as atividades burguesas, né? Então, diante dos ensinamentos de João Calvino, a prosperidade das pessoas está relacionada a Deus, né? Então, a prosperidade, a riqueza, Deus gostava da riqueza, né? Então, isso fez com que essa religião promovesse a aquisição de riquezas, né? João Calvino também pregava uma vida puritana, sem excesso de luxo, conforto, sem esbanjamento material. O calvinista deveria ser austero e disciplinado. Então, o crente calvinista, né, o religioso calvinista, ele deveria ser uma pessoa de sucesso, austero, né, de sucesso, bem arrumado, e tinha que ser uma pessoa disciplinada nos sacramentos daquela religião. Esse comportamento favorecia a acumulação e, portanto, a riqueza, né? Agora vem a igreja anglicana, na letra B. O anglicanismo foi uma religião que surgiu na Inglaterra. Então, o rei, né, o rei Filipe, ele queria se casar com outra mulher, né, porque a sua mulher não era fértil, né, sua mulher não podia, era estéril, né, a palavra correta é essa. Então a sua mulher era estéril e nesse período a Igreja Católica não permite, aliás, acho que nenhuma igreja permite, não, só
voltando para a Igreja Católica. Então ela não permite a separação, não permite o divórcio. Então esse rei ele queria se casar, ele queria largar sua mulher para casar com outra mulher. Por que o rei Filipe queria fazer isso? Porque na verdade, se ele não casasse com outra mulher que produzisse filhos, ele não teria um sucessor do seu trono. Então, naturalmente, o sucessor é o filho, né? Se não tiver um filho, e ele casou com uma mulher que era estéril, então por isso ele queria que a Igreja Católica assinasse o seu divórcio junto à sua esposa. E o Papa Leão X não permitiu assim que ele se divorciasse de sua esposa. De certa forma, então, ele expulsou a Igreja Católica da Inglaterra, casou-se com outra esposa, né, se apoderou dos prédios católicos e fundou a Igreja Anglicana, que é uma igreja que preserva grande parte de tudo que existe na Igreja Católica. Então eu vou ler a resposta para vocês. O anglicanismo conservou grande parte de toda a doutrina. O culto católico passou a ser celebrado em inglês, admitiu-se o divórcio e manteve a hierarquia católica do clero. Né? Então, existiram o padre, o bispo e o arcebispo. Nessa situação, não tem a submissão ao Papa, como é o caso da Igreja Católica. O rei da Inglaterra passou a ser também a autoridade suprema da Igreja Anglicana. Então, assim nós temos a resposta da letra B da A4. Um forte abraço. Depois a gente apresenta mais vídeos para vocês.